Aqui na CBN, nós damos sequência a essa série de entrevistas com os candidatos ao governo do Paraná nas eleições 2026. E nós estamos ouvindo todos os 8 candidatos, neste momento ainda considerado de início de campanha, visando o pleito deste ano. Desta vez eu recebo aqui no estúdio da CBN Adriano Teixeira, que é do PCO. O Adriano, então, foi confirmado pelo partido, depois da convenção partidária, registro de candidatura, como o candidato do PCO para as eleições de 2026. Adriano tem 35 anos, é natural de Nova Olímpia, é formado em História e trabalha como mecânico funileiro. Adriano, seja muito bem-vindo à CBN, é um prazer tê-lo aqui conosco. Bom, a gente agradece o convite de vocês aí e estamos à disposição. Adriano, a ideia hoje é também apresentar um pouco de você para o ouvinte da CBN. Por que você decidiu pela sua candidatura, também da sua escolha pelo PCO? Conte um pouco mais, por favor. Bom, eu já sou candidato ao governo do estado pela segunda vez, né? O partido me dá a honra aí de levar o programa político do partido o mais longe possível, né? E, assim, eu trabalho com funilaria e pintura de carros, né? Eu moro em Paranavaí atualmente, já disputei o pleito da prefeitura, lá, a candidatura da prefeitura da cidade, já a vereança também, né? E essa é a segunda vez, então, que eu disputo o cargo de governador do estado pelo Partido da Causa Operária. Nós vamos falar aqui de alguns assuntos e de propostas em algumas áreas. Uma que estamos abordando aqui é a segurança, lógico, inclusive não só a proteção da população, mas também o combate a facções, crime organizado. Como o senhor vê hoje a situação do Paraná e sua ação caso seja eleito? Bom, a questão da segurança, ela é uma questão que está em pauta em todos os governos, não só o do Paraná, mas do Brasil inteiro, né? O nosso partido, o Partido da Causa Operária, ele tem um programa diferente, né? Um programa que ele coloca como pauta principal a extinção, né, da Polícia Militar. A Tá. gente coloca como proposta, ou tirando essa instituição, a gente coloca como proposta, então, que a segurança da população seja feita pela própria população, né? A população ela deve se organizar e ela mesma fazer a sua segurança, através de eleições também. Por exemplo, a pessoa vai lá no bairro dela, na cidade dela, na rua dela, ele escolhe uma pessoa e essa pessoa vai ficar responsável pela segurança, né? Através de eleições, como eu disse, né? Então, se essa pessoa pisa na bola, a população se reúne e tira ela. Por que a gente prefere esse modelo? Porque o modelo que está hoje institucionalizado, que é a questão da Polícia Militar, ela tem uma distância muito grande da população do bairro, da rua, né? Então tem uma indiferença em relação à população. Se você escolhe uma pessoa ali, um popular que mora ali próximo, isso aí facilita a questão da segurança, porque essa pessoa ela conhece. Ela conhece o cidadão que está vindo da faculdade, ela conhece o vizinho que mora ali, a pessoa que bebe, a pessoa que causa tumulto. Ele já conhece e sabe como lidar ou tratar disso daí, né? Então a própria população se organiza e ela própria faz sua segurança, né? Nesse caso que a gente pensa em ter, então, uma segurança organizada pelos próprios trabalhadores. E como isso, por exemplo, funcionaria na prática com questão de armamento, com responsabilização, essa pessoa que foi escolhida, enfim, em relação a operações, a ações, até eventualmente situações que possam acontecer ligadas à segurança, como é que isso também estaria previsto, candidato? Bom, a população, tendo essa pessoa como uma pessoa que informa, né? Não uma pessoa que vai lá, que agride, que ataca, que bate, que mata, né? A polícia hoje em dia, ela também tem esse problema, né? De matar pessoas. A gente vê operações aí que eles entram em favelas, em lugares de periferia, atacam, invadem casas, batem na população, ataca, mata gente, né? Mata pessoas menores, inclusive. No caso de uma segurança feita dessa forma, não teria esse tipo de problema, né? Então, essa pessoa que ela é escolhida ali, ela vai se organizar entre mesmo a população. A população, os populares, eles têm a consciência de o que é melhor para eles, qual é a melhor forma de segurança para eles, né? Essa questão da pessoa estar dando problema lá, bom, vamos lá, essa pessoa está dando problema, vamos conversar com esse cidadão aí, porque ele está dando problema aqui. Ou ele muda, ou a gente tem um sistema de punição, alguma forma desse sentido, né? É um caso ainda que está em estudo, que pode ser colocado em prática mais adiante, mas ainda é uma questão a se pensar, né? Para diminuir a quantidade de crime que é feito aí, nesse caso, da polícia contra a própria população, né? Candidato Adriano Teixeira, do PCO, é o nosso convidado aqui na CBN para falar mais sobre a candidatura dele ao governo do Paraná. Em relação a outras partes do governo de estrutura, o senhor também pretende mexer, como essa situação da extinção da Polícia Militar, caso eleito? O senhor pretende eliminar, por exemplo, secretarias ou órgãos, enxugar essa máquina ou a própria estrutura do Estado, candidato?
Olha, a gente não vê dessa forma, né? Aqui a gente vê que hoje em dia tem um problema muito grande, que é o que está sendo feito pelo governo de direita e o Ratinho Júnior, que é a instabilidade do servidor público. Isso é um problema, na verdade. Né? A gente tem que aumentar a questão de concurso público, a gente tem que aumentar o tanto de pessoas que trabalham nessa questão através do Estado. Né? Hoje a gente tem um sistema de terceirização muito grande dentro da máquina pública aqui que nós temos no Estado, que dificulta, né? A gente tem gente se aposentando, tem gente saindo e faltando gente, diminuição de salário, aumento de jornada. Isso aí é um problema, né? A gente tem que reverter nesse sentido. Temos que aumentar, quanto mais pessoas trabalhando, quanto mais pessoas tiverem dentro desse sistema, eu acho que é importante para toda a população paranaense. Candidato, também gostaria de ouvi-lo sobre educação. Tenho perguntado para todos sobre, por exemplo, o projeto das escolas cívico-militares. Como está isso inserido no seu plano de governo? O senhor daria continuidade a esse tipo de modelo na educação? Não. Isso daí não é uma coisa cabível partir de um programa de um partido que é ligado à classe trabalhadora. Né? Isso daí, essa questão das escolas cívico-militares, esse é um problema, na verdade. Porque nós não temos, nós precisamos aumentar as escolas, a gente precisa ter mais professores, a gente precisa de uma estrutura qualificada e não militares dentro das escolas, que isso aí não é viável. O que isso daí vai adiantar para o aluno, para a criança, para o adolescente? Nosso partido, então, é totalmente contra esse tipo de situação, né? A gente vai acabar com isso daí, porque isso aí não tem cabimento nenhum. E qual outra ação prevista para a educação também no seu plano de governo, candidato? Olha, a gente tem como plano de governo o fim do vestibular, por exemplo, né? A gente acha que o vestibular, ele é uma coisa de seleção de pessoas aí que não tem cabimento. A gente acredita que, por exemplo, se a gente está pagando tanto que a gente paga de imposto, a gente deveria ter muito mais universidade, muito mais professores e muito mais alunos estudando, né? A gente tem que dar para a classe trabalhadora, para a classe operária, a opção dela escolher para onde ela vai, para onde ela quer se formar, enfim, né? E as escolas municipais e estaduais, a gente vê que está o caos total. Né? Os professores sofrem com a terceirização, com essa questão do PSS. Hoje eles têm que fazer prova, não sei quanto tempo aí. É um caos total dentro da educação. Falta professores, os alunos faltam alimentação, as escolas estão caindo aos pedaços. Né? Enquanto isso, nós estamos dando dinheiro para meia dúzia de banqueiro, que isso é um problema, né? E em relação agora à saúde, eu também tenho questionado os candidatos sobre algumas situações a respeito, por exemplo, de vacinação. Essa é uma questão que vem permeando o noticiário sobre adesão abaixo, né, do público-alvo das campanhas. Como o senhor também pretende atacar essa situação caso eleito governador do Paraná? Olha, o ataque de um governo de direita ao sistema público de educação, de saúde, ele é gigantesco. Então, não se há uma campanha de favorecimento, de fortalecimento desse tipo de coisa, que é a questão da vacina, que é uma questão importante para criança, para idosos, enfim, né? Então, eu vejo hoje esses números baixos como uma situação da seguinte forma: se você não faz uma campanha nas ruas, na televisão, na rádio, envolvendo a população que isso é necessário, que é preciso, que temos que levar, que temos que vacinar, a disponibilização na questão da falta de profissional também, né? Na educação a gente vê que hoje falta profissional para todo lado, a gente vê gente reclamando para todo lado, as estruturas de hospitais, né? Então, igual eu falei das escolas, caindo aos pedaços. Então, isso aí tem que ser tudo melhorado. Porque esse dinheiro, a gente tem para fazer isso daí, né? O problema é que ele não está sendo investido onde tem que ser investido. No caso aqui, eles investem em coisas que não têm um futuro para a população, porque o objetivo de um governo de direita, como é o que está aí, é privatizar tudo isso daí. No caso das escolas cívico-militares, é um caso. Por esse governo que tá aí, ele não tiraria nenhum dinheiro do governo, da máquina pública do Estado do Paraná, para colocar em saúde gratuita, em escola gratuita. Muito pelo contrário, o objetivo deles é privatizar isso daí, terceirizar isso daí, tirar isso daí da mão do Estado, o que é um problema muito grave. Né? Como é que a população vai ficar à mercê aí? A população hoje, do jeito que está, ela já não tem condição de chegar até a escola, de ter uma escola boa, de ter um hospital bom. Imagina se você tiver que pagar, então, com o salário mínimo do jeito que está, é lamentável e impossível, né? Aqui na CBN converso com o Adriano Teixeira, candidato pelo PCO, Partido da Causa Operária, ao governo do Paraná nas eleições 2026. Estamos falando por aqui sobre as propostas, sobre o que está no plano de governo do candidato. Pergunto, então, sobre questão de infraestrutura. O senhor entende que há algum tipo de gargalo, de infraestrutura no Estado, seja a ferrovia, seja a estrada, seja em outros tipos de modais, por exemplo, conexão entre regiões? O senhor pretende, caso eleito, fazer que tipo de plano nesse sentido de infraestrutura do Estado? A questão da ferrovia é uma questão super importante, né? Nós temos um problema também grave hoje no Estado do Paraná, que é a questão dos pedágios.
o absurdo que está o pedágio hoje no Paraná. Eu vejo que outros candidatos vêm aqui, falam em diminuir pedágio, fazer isso, fazer aquilo em relação à infraestrutura na questão das rodovias, mas para nós do Partido da Causa Operária, que é um partido dos trabalhadores, o nosso objetivo é pedágio zero. Né? Não tem que ter isso daí. Né? A gente tem que ter livre transporte e esse pessoal... Porque isso aí é o seguinte, quando você tira esse tipo de taxa, esse tipo de preço, as pessoas se locomovem mais, né? A questão do transporte, a logística diminui o preço e isso vai afetar lá na ponta, né? Lá no mercado onde você vai comprar alimentação vai estar muito mais barato por conta desse tipo de coisa. A questão do combustível também é outro ponto, né? Muito caro. E a questão da infraestrutura também de casas, né? Hoje a gente tem um problema grave em regiões aí de desnivelamento, né? Que tem enchentes e etc. Esse tipo de coisa. É um problema que hoje ele é totalmente previsível. Né? Hoje em dia, com a tecnologia que nós temos, a gente consegue prever uma situação de catástrofe, por exemplo. Né? Aí vai lá, depois o pessoal fala, foi uma catástrofe, não dava para ter previsto. Tem como prever sim. Né? Isso aí, se você prever isso aí com antecedência, você pode diminuir até, inclusive, a morte de pessoas que é causada por chuvas, enchentes, enfim. Né? Então, eu acho que é necessário ter que aplicar muito mais dinheiro nisso aí. E se for o caso de ver situação precária, fazer a mudança imediatamente. O governo, o Estado tem que ter controle e responsabilidade sobre isso aí. E até essa questão de terem contratos vigentes, houve leilão, o senhor acredita que isso, caso eleito, seja possível de se fazer o distrato, por exemplo, desses contratos de pedágio e de outras parcerias com a iniciativa privada que foram feitas nos últimos anos? Olha, eu sozinho, enquanto Adriano Teixeira, não sou capaz de fazer muita coisa. Mas no caso aqui, como a gente traz um governo do Partido da Causa Operária, um governo dos trabalhadores, a gente vem com o seguinte objetivo, de chamar a população a agir junto com a gente. Né? Nós não temos força para fazer isso ou aquilo sozinho. Então a gente traz para a população, primeiro, antes de tudo, para governar um Estado, para governar um país que seja, a gente tem que ter a população ao lado. Né? Se a população se ajuntar, se a população se agrupar, se a população se organizar e acreditar que o melhor seja quebrar esses contratos, que seja deixar de pagar esse pessoal e que a gente vai tomar de conta, esse é o caminho certo a seguir e o PCO vai junto. Aqui, candidato, nós estamos nessa reta final de entrevista. Eu gostaria que o senhor falasse mais sobre essa questão de prevenção, que é algo que a gente vem falando na programação da CBN depois de um tornado, mais uma vez registrado no Paraná, situação climática e também o El Niño vindo com força por aí. Como também atuar mais nessa prevenção? Que tipo de estruturas poderiam ser feitas justamente para ajudar nessa prevenção e na consolidação de ações importantes nessa defesa da população? Uma palavra importante que você usa é prevenção, né? A gente está vendo, dá para prever. Como você está vindo, você mesmo está falando, tá sendo visto que isso está a caminho, né? E a situação no Paraná, a gente está tendo esses fenômenos aí que nunca tivemos antes, né? Mas, a princípio, dá para ser previsto, né? Se é para ser previsto, a gente também tem que atuar em cima disso daí. Aumentar o efetivo de pessoas, de carros, de transporte, de mudança de local, de pessoas que estão em moradias insalubres. Enfim, nesse sentido que tem que atuar. E o seu recado final, candidato, para o ouvinte da CBN, para o eleitor que está justamente pesquisando mais sobre os candidatos para, aos poucos, definir o seu voto para outubro, qual o recado que o senhor deixa para os nossos ouvintes? Bom, o que eu quero deixar para os ouvintes é o seguinte, nós não somos uma candidatura, nossa candidatura, da candidatura do PCO, ela não é uma candidatura de nós mesmos, né? Ela é um programa político que carrega toda uma questão, como eu disse para você, de mobilização da classe operária. A gente não tem nenhuma ilusão no processo eleitoral. A gente vê que a situação é poucas imprensas e meios de comunicação como vocês que abrem esse espaço para o Partido da Causa Operária. Você vai ver aí que um partido como o nosso, uma candidatura como a minha, ela não é vista na imprensa, né? E, inclusive, a gente participou de reuniões, inclusive hoje, durante o dia, para ver o nosso tempo de televisão, essas coisas. Nós não temos tempo de televisão, é muito difícil. Né? Então, a dificuldade que a gente enfrenta é gigantesca. Né? Então, a gente não acredita nesse processo eleitoral. A gente acha que não vai chegar a lugar nenhum. Né? O único caminho é usar esse espaço que a gente tem, que é esse período eleitoral, como uma tribuna de debate. Então, nesse momento que a população está voltada para a questão eleitoral, estão prestando mais atenção, a gente usa esse espaço também, o PCO enquanto partido, para organizar a população e mostrar para ela que o caminho não é as eleições, não é esse processo que a gente acredita ser antidemocrático no Brasil por conta dessa situação que a gente está te falando. A gente não tem tempo, a gente não é visto, as redes sociais hoje estão tendo um bloqueio gigantesco em relação às candidaturas, a política de uma forma geral.
né? Então, o Partido da Causa Operária ele fica totalmente escondido. Inclusive, está rolando um processo gigantesco contra o nosso partido, uma perseguição política. Logo após as nossas candidaturas foram colocadas no pleito, começou um processo de perseguição total contra o PCO, a fim de desmoralizar o partido, né? Mas assim, então esse é o momento que a gente usa para isso, para chamar a população a se organizar, a população a se unir em torno do que é importante para ela, né? E o partido vai representar tudo isso daí que a gente está colocando em pauta aqui. Adriano, muito obrigada pela participação, pela entrevista aqui para a CBN. Eu que agradeço, obrigado. Eu conversei aqui na CBN com o Adriano Teixeira, candidato ao governo do Paraná pelo PCO, e lembrando que todas as entrevistas que nós fizemos, estamos conversando nos últimos dias com os 8 candidatos ao governo do Paraná nas eleições 2026. Você confere tanto no YouTube quanto no cbncuritiba.com.br e também no Spotify. Aproveite para maratonar também.